semente de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo na igreja o ano santo, o ano jubilar extraordinário da misericórdia. E por ocasião deste ano da misericórdia, o Santo Padre, o Papa Francisco, publicou uma bula, Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, exatamente para orientar toda a igreja, para orientar os cristãos católicos no modo de viver este ano do jubileu extraordinário da misericórdia. O tema do jubileu é misericordiosos como o Pai. Todos nós, filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, recebemos a graça de Deus para que nos tornemos misericordiosos como o Pai, através do nosso testemunho de fé, através da prática da caridade, misericordiosos como o Pai, levarmos ao mundo em que vivemos, às pessoas com quem nos encontramos, a misericórdia de Deus, a misericórdia que salva, a misericórdia que promove a dignidade de toda e qualquer pessoa humana, a misericórdia de Deus que renova a vida da nossa sociedade, a vida do nosso mundo, porque a misericórdia de Deus vai impregnando de reino de Deus as pessoas e as realidades que ela alcança. A misericórdia de Deus tudo transforma para a glória de Deus e para o bem dos filhos e filhas de Deus. E nesta bula, Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, o Papa Francisco recorda a importância de nós praticarmos obras de misericórdia. As obras corporais de misericórdia,
as obras espirituais de misericórdia. Dentre as obras de misericórdia, nós encontramos a atitude de nós ensinarmos às pessoas o caminho de Deus. Uma das obras de misericórdia é você, entre aspas, perder tempo para ensinar outra pessoa os caminhos do Senhor. Ensinar às pessoas a palavra de Deus. Ensinar às pessoas as verdades que salvam, as verdades que libertam, as verdades da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Perder tempo. E nesse sentido, cada um de nós deve se perguntar: eu tenho realizado esta obra de misericórdia? Eu tenho procurado ensinar os meus filhos, ensinar as pessoas com quem convivo, as pessoas da minha família, meus vizinhos, meus amigos e assim por diante. Eu tenho procurado ensinar a estas pessoas a palavra de Deus, os ensinamentos do Evangelho. Como é que nós estamos vivendo o ano da misericórdia, procurando ser misericordiosos como o Pai? Eu coloco isso em evidência, irmãos e irmãs, por causa da liturgia da palavra desta quarta-feira, desta 16ª semana do tempo comum. Nós ouvimos no Evangelho de São Mateus uma das passagens mais belas do Evangelho, onde Jesus ele se senta para ensinar às multidões a palavra de Deus. E que coisa bonita a atitude de nosso Senhor. Ele não simplesmente prega a palavra de Deus, mas ele procura inclusive encontrar a maneira certa, a palavra justa, para poder comunicar a palavra de Deus. E por isso, ao falar do reino de Deus, ele se utiliza das parábolas. Como nós ouvimos no Evangelho, a parábola do semeador, para dizer que ele, sendo filho de Deus, assim como faz o semeador, ele espalha a semente da palavra, ele espalha a semente da boa nova do Evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares. Jesus não se deixa limitar, preocupado com o terreno, mas ele espalha a palavra livremente, porque ele quer que a palavra de Deus chegue a todos os corações, chegue a todos os povos de todas as nações, porque ele sabe muito bem que aqueles que acolherem a palavra e viverem a sua vida a partir da palavra de Deus serão salvos, serão pessoas promotoras do reino de Deus na família, no trabalho, no mundo em que vivem. Por isso ele não se preocupa em limitar onde é que ele vai jogar a palavra. Ele espalha, como o semeador o faz. Depois é claro que ele explica, sem dúvida alguma, ele explica a parábola do semeador, falando desses diversos terrenos, para dizer que nós precisamos ter um coração preparado pela graça de Deus para receber a palavra e assim produzir muitos frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Isso é importante. No entanto, a atitude de nosso Senhor, mestre da palavra, um verdadeiro catequista. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do início da profecia de Jeremias, o testemunho da vocação do profeta. Desde do ventre materno, antes de formar-te no ventre materno, diz o Senhor ao profeta Jeremias, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Irmãos e irmãs, a vocação do profeta Jeremias não é uma exclusividade, não é uma exceção. É dom de Deus para todos nós.
cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, todos nós temos uma vocação ao profetismo. Não é o profetismo de visões, simplesmente. Não é o profetismo de ficar prevendo o futuro. Nada disso. É o profetismo de quem se compromete com a palavra de Deus, procura no seu dia a dia colocar em prática esta palavra, de modo a exercer essa atitude tão bonita do semeador que vai espalhando a boa semente do Evangelho onde quer que essa pessoa passa. É esse profetismo que nós devemos exercer, sem colocar limites, sem colocar barreiras. Esta vocação todos nós possuímos, a vocação de profetas de Deus. E nós louvamos a Deus por tantas pessoas que na igreja, na sociedade, exercem a sua vocação profética. Pessoas que não se deixam dominar pela vergonha, pessoas que não se deixam limitar pelo medo de anunciar a palavra de Deus, de testemunhar a palavra de Deus, mas pessoas que com coragem vão semeando a boa nova do Evangelho. Quantas pessoas, e nós que estamos aqui podemos certamente testemunhar que também um dia alguém pregou a palavra de Deus, alguém testemunhou a palavra de Deus, esta palavra foi semeada em nossos corações e aqui estamos, Por isso, irmãos e irmãs, vamos romper os laços com a vergonha, romper os laços com a timidez, exercer a nossa vocação profética com esse corpo profético maravilhoso que é a igreja, no mundo em que vivemos, para que mais pessoas se convertam a Jesus Cristo, mais pessoas possam viver a vida do reino de Deus. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia, na comunhão do corpo e do sangue de Jesus, que sejamos renovados na graça de Deus, no dom do Espírito profético e possamos exercer esta linda obra de misericórdia, ensinar as pessoas a viver segundo o Evangelho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!